Já está no ar? Já estamos no ar? Glória a Deus, a paz de Cristo. Mais um dia na presença de Deus aqui. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, uma feliz madrugada. Não sei que horas você está assistindo, acompanhando conosco esse encontro. Hoje num formato um pouco diferente. Hoje sem púlpito, num ambiente mais caseiro, porque apesar do culto estar sendo online hoje, nós temos pessoas presentes aqui fisicamente com a gente, então estamos aqui num ambiente quase como em uma célula, em um grupo de conexão, e vai ser bênção demais esse culto, vai ser bênção demais. Eu quero te convidar para que nós possamos fazer uma oração, entronizar o Senhor Jesus no nosso meio. Amém? Para que tudo que nós vamos fazer hoje glorifique o nome dele, para que ele se faça presente e para que ele tenha liberdade nos nossos corações. Amém? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós nos achegamos ao Senhor, Pai. Nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha, meu Pai, com a tua presença. Meu Deus, que o Senhor venha com a tua direção. Te pedimos, meu Deus, que o Senhor venha nos envolver. Que o Senhor venha ser conosco, meu Pai. E, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que hoje e sempre o Senhor possa, meu Deus, falar aos nossos corações. Que nesse momento, meu Pai, de culto, o Senhor possa receber, meu Deus, o nosso tempo. Meu Deus, como o nosso culto racional ao Senhor, que o Senhor possa se agradar de nós. E, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor encontre liberdade nos nossos corações, para que o Senhor possa nos ministrar em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Amém. Amém. Então, se você está com a sua Bíblia aí, abre ela no Salmo 100. Deixa eu mudar a versão aqui. Eu vou ler ela essa versão aqui que eu vou ler? Não, eu vou ler na versão Almeida atualizada. Ara, para os mais íntimos. Essa música, esse salmo sempre me dá vontade de cantar. E se você é das antigas, quando você lê esse salmo junto comigo, você também vai ter essa vontade. Amém? Diz assim, Salmo 100, um salmo de ações de graças. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor seja com a gente. Que o Senhor possa, meu Deus, receber o nosso louvor, receber a nossa adoração. Que o Senhor possa se agradar de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu, assim como eu, você teve vontade de cantar também lendo esse salmo? Celebrai com júbilo ao Senhor. Eu tenho vontade, toda vez que eu leio esse salmo, de começar a cantar. É bênção demais. Amém. Mas não vai ser essa música que a gente vai cantar hoje, não. Estou usando o celular da Sara aqui hoje, que o meu está na transmissão. O celular dela eu peno um pouco para fazer as coisas aqui, mas amém, vai ser benção. Segura para mim, filhão. É uma música que é bênção demais. Se você é um pouquinho das antigas, você vai conhecer. Canta junto comigo. Perto quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há de me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, sei, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
somente a ti, Jesus. Quero estar junto aos teus pés, por prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, meu amigo que me tornei. Te louvarei, não importa as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importa as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Glória a Deus, glória. Amém. Glória a Deus. Vamos mais uma? Bora. Vamos mais uma. Agora eu não vou nem pegar cifra, porque agora vai ser uma. A Sara estava falando hoje que é uma música que eu gosto muito de tocar, que eu toco sempre. Você sabe qual é? Você sabe qual é? É uma música que diz assim, ó. Os galhos secos do mar, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador fez uma flor a brotar. Olhai, 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 os rios descerão nos campos, e o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Os galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador fez uma flor a brotar. Olhai, 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 os rios descerão nos campos, e o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Oh,
nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Agora pode seguir para lá. Vamos trocar. Pega um copo d'água para mim, por favor. Amém. Agora vamos mudar o layout aqui um pouquinho. Vou tirar esse banquinho para lá, o violão vai para lá, o suporte do celular vai para lá. Agora o celular da Sara fica na minha mão. E é bênção demais. Amém, gente? Hoje, como eu falei para vocês no início, nós estamos aqui nesse ambiente de célula, que aqui na Espanha nós não chamamos de célula, aqui nós chamamos de grupo de conexión, porque a palavra célula aqui, vocês me ouvem falar isso com frequência e vão continuar me ouvindo falar isso com frequência. É uma palavra que é muito mal vista aqui na Espanha. Não só na Espanha, fiquei sabendo que em Portugal também, por conta de células comunistas, por conta de células terroristas, células islâmicas, células nazistas, células, de um modo geral. Então, essa palavra célula aqui é muito mal vista, apesar de fato, o que nós fazemos nos pequenos grupos, nos grupos de conexão, de fato ser uma célula, a palavra mais adequada, porque quando a gente fala sobre biologia, a célula é o menor organismo vivo, então nós estamos falando de um organismo vivo que está em crescimento, que está em desenvolvimento, que está em multiplicação. Falando de biologia, eu sou nerd, vocês sabem disso. Você não sabia disso ainda, Cris, mas agora sabe, eu sou nerd, então eu sendo nerd vou falar com vocês de nerdices um pouco. As células, elas têm algumas características e algumas funções. Tá? As características da célula são: ela tem uma membrana endoplasmática que protege aquele ambiente, é uma membrana semipermeável que não permite que o que vai ser nocivo e atacar a célula penetre ali. Tá? Então, essa membrana protege o que está dentro. E assim nós temos o Espírito de Deus nos protegendo, a presença de Deus nos guardando, nos cercando. Amém? Na célula, dentro da célula, existem organelas citoplasmáticas que estão lá naquele ambiente, naquele ecossistema interno ali. Então, a gente tem as mitocôndrias, os ribossomos, lisossomos, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi. Nós temos o núcleo, os nucleotídeos. Dentro do núcleo, nós temos o DNA. E aí está o que é o ponto-chave, porque essas organelas da célula são o que permite que a célula permaneça viva. O que faz a célula estar viva são as organelas que Deus colocou lá dentro. E elas têm duas funções básicas: conservar o DNA que está dentro do núcleo e se multiplicar. Então, de fato, o que nós fazemos em um pequeno grupo, em um grupo de conexão, é uma célula, porque nós temos duas missões-chave, que são, primeiro, conservar o DNA de Cristo. Segundo, nos multiplicarmos, para que o reino de Deus avance. Amém? Então, o que nós fazemos aqui, às terças-feiras, às 8h30 da noite, no horário da Espanha, se você conseguir estar conosco aqui, vai ser bênção demais você se juntar a nós, você se unir a nós. Nós vamos te receber de braços abertos. Vai ser bênção demais. Nós partilhamos a palavra, nós fazemos um louvor, nós oramos, nós comemos depois, porque a gente é crente, então a gente come, né? Deus ama tanto a igreja que Deus inventou o jejum para que a gente pudesse se manter em forma. Então, a gente é crente, a gente come. Então, nos grupos de conexão, nós temos o momento de partilhar a palavra, nós temos o momento do louvor, da adoração, o momento onde nós fazemos as nossas orações, e nós temos, se você estiver aqui presencialmente, o momento onde nós partilhamos também da mesa, onde nós temos a comunhão com os alimentos também. Mas, se você não está próximo de nós,
Se por algum motivo, ainda que esteja próximo, você não tem como estar conosco aqui presencialmente, nós abrimos um link no Google Meet, que esse link é fixo. A Kátia tem me puxado a orelha, que eu não coloquei ele ainda no link da bio aqui do Instagram, mas se você mandar um direct pra gente, a gente manda para você esse link, tá? Eu coloquei a arte que eu coloquei na semana passada, que tem o QR Code aponta para o link. Então, sim, no Instagram você já tem o link. A Kátia vai parar de puxar minha orelha por causa disso, porque você já está com o link no QR Code que eu coloquei, o QR Code está funcionando e você vai ser muito bem-vindo para participar com a gente. No horário da Espanha, terça-feira, às 8h30 da noite. Se por um acaso você estiver em Portugal, no Reino Unido, na Irlanda, na Ilha de Man, tem amigos que estão na Irlanda e tem amigos que estão na Ilha de Man, por isso que eu estou citando aqui pessoalmente. Se vocês quiserem se juntar a nós, vocês vão ser muito bem-vindos. É 1 hora mais cedo, que é no horário da Inglaterra, no horário de Portugal. Então, ao invés das 8h30, às 7h30. Se você estiver no Brasil e quiser se juntar a nós também, é às 3h30 da tarde, na terça-feira. Se você tiver disponibilidade para isso, vai ser bênção demais você estar com a gente. Amém? Nós temos, além desses grupos de conexão que acontecem às terças, nós temos esse culto online que acontece nos sábados, às 8 horas da noite espanhola, às 8 horas da tarde. Aqui eu descobri porque as pessoas falam 8 horas da tarde. Porque no verão o sol se põe às 11. Eu vou chegar mais perto para falar. Peraí. No verão, o sol se põe às 11 horas da noite. É um negócio de louco. Então, por causa disso, nós falamos às 8 horas da tarde, no sábado, é o nosso culto online. E se você estiver por aqui, também presencial, né, Cris? Você é muito bem-vinda para estar com a gente todo sábado, se você quiser. Amém. Amém, glória a Deus. Olha eu aparecendo lá o delay. Amém, amém. Então, o que nós temos feito hoje é isso. Nós estamos nos movimentando para que possamos começar a fazer evangelismos aqui, estamos nos movimentando para começar a fazer movimentos na rua. Se você quiser saber mais detalhes, para que você possa se juntar a nós nesses movimentos, ou se você quiser, em parte, patrocinar esses movimentos, chama no direct, vai ser muito bem-vinda a sua participação. É muito importante que estejamos todos trabalhando juntos para que o reino de Deus avance nessa terra. Uma coisa que eu tenho falado muito, eu estou sendo insistente nesses recados, porque são coisas que realmente são importantes. Cris, você nunca me ouviu falando isso, mas aqui na Espanha nós temos presenciado que existem muitas igrejas evangélicas, sim, de fato. Mas essas igrejas evangélicas, elas têm de 80% a 90% de imigrantes. Ou seja, os espanhóis ainda não foram alcançados pelo evangelho. Esse é um desafio enorme que nós temos. Então, não vamos deixar de anunciar a palavra aos imigrantes. Não vamos deixar de ajuntar conosco aqueles que mudaram para cá, que já são cristãos e que estão sem casa hoje. Não vamos fazer isso. Não vamos excluir essas pessoas. Mas nós temos um desafio que Deus colocou no nosso coração. Que o evangelho chegue aos espanhóis. Então, se você estiver por aqui, você é muito bem-vindo para se juntar a nós, para ter comunhão conosco, para congregar conosco, para que a gente possa caminhar junto. Você também vai ser muito bem-vindo para agora que nós vamos começar essas estratégias de evangelismo para alcançar também os espanhóis. E como obreiros também, evangelistas, não. Sim. E você é muito bem-vindo se você já tem uma caminhada com Cristo, para se juntar a nós, porque, sim, precisamos de trabalhadores aqui para que possamos fazer com que o reino avance nesse lugar. Não é mérito nosso que o reino avance, mas nós temos que fazer a nossa parte. Então, se você está por aqui, se junte a nós, porque vai ser bênção. Amém? E se você está longe, mas você quer fazer parte disso, como eu falei, se você quiser de alguma forma patrocinar essa obra missionária, essa obra de evangelismo que nós estamos iniciando, chama a gente no direct,
porque a sua colaboração vai ser muito bem-vinda para que nós possamos investir em material para poder divulgar e que o reino de Deus avance nessa terra. Amém? Glória a Deus. Então, nesse momento, acabamos os recados. Eu vou fazer mais uma breve oração. Te convido a se juntar a mim. Depois disso, nós vamos partilhar de uma forma breve a palavra. Tá? Vai ser de uma forma realmente breve hoje. E vai ser bênção. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com cada um de nós. Amém? Então, feche seus olhos. Pai amado, nós nos rendemos ao Senhor, meu Deus. Nós nos rendemos a Ti. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor tenha liberdade para falar aos nossos corações. Te pedimos, meu Deus, que o Senhor tenha liberdade em nós e através de nós. Te pedimos, meu Deus, que o Senhor possa tocar o nosso coração. Chegar naquele lugar, Pai, que estava escondido, amontoado, entulhado. E, meu Deus, que o Senhor tenha liberdade para fazer uma faxina nesse lugar. Que o Senhor tenha liberdade, meu Deus, para fazer uma faxina nesse lugar, meu Pai. Meu Deus, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa, meu Deus, restaurar e reconstruir da forma que o Senhor quer. Porque o Senhor tem um plano, mas às vezes a gente toma toma decisões que fazem com que a nossa vida fique bagunçada e amontoada de uma forma que não foi o que o Senhor planejou, mas que foi por escolha nossa. Nesse momento nós te damos liberdade, meu Pai, para que o Senhor possa colocar a casa em ordem. Nesse momento nós te damos liberdade para que o Senhor possa, meu Deus, visitar cada parte do nosso coração. Que o Senhor possa ter liberdade para esquadrinhar o nosso coração, meu Pai. E que o Senhor tenha liberdade para agir, meu Deus. Fala conosco porque nós queremos te ouvir. Meu Pai, nesse momento em que eu vou partilhar essa palavra, eu quero, meu Deus, me esvaziar, meu Pai, dos meus conhecimentos humanos, dos meus conhecimentos físicos, carnais. Meu Deus, eu quero me sujeitar ao Senhor, para que o Senhor tenha liberdade, que as palavras que eu disser não sejam minhas, que os pensamentos que eu vou colocar em ordem para falar não sejam meus, mas que eu tenha liberdade, que o Senhor tenha liberdade através de mim, meu Deus, para partilhar a Tua palavra com as pessoas que hoje acompanham, meu Deus, essa ministração. E, Pai, em nome do Senhor Jesus, que através disso o Teu reino avance nessa terra, Pai. Porque é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu vou mudar agora da versão ARA, que eu usei para ler o Salmo, porque é a versão que eu mais gosto de ler é aquele Salmo, que está igualzinho a música, para a versão NVI. E na versão NVI, quero convidar vocês para abrir no livro de Ruth. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. Dá um tempinho para vocês abrirem. Nós temos no último mês e alguma coisa, aqui na Espanha diria um mês e pico, mas no último mês e alguma coisa, nós temos falado muito sobre processos, temos falado muito sobre jornada, temos falado muito sobre o tempo de deserto, que às vezes o Espírito Santo nos leva para o deserto para que nós possamos crescer nele através desse tempo, para que nós possamos amadurecer, que ele possa trabalhar em nós. Mas às vezes nós vamos para o deserto por escolha nossa, como aconteceu com Elias. E como aconteceu nesse caso que a gente vai ler agora. E nesse tempo de deserto, de alguma forma Deus nos sustenta. Nesse tempo de deserto, nós não perecemos. Mas Ele nos guarda. Ele guarda a nossa semente, Ele guarda a nossa linhagem. Ele guarda os planos que Ele tem para nós. Porque os planos são dEle. Os planos são dEle. E Ele tem liberdade. E tendo liberdade, Ele age. Amém?
E nós temos falado sobre esse tempo de travessia desse deserto, nós temos falado sobre esse tempo de processo, que é doloroso muitas vezes. Esse tempo de escassez. Porque no deserto o que falta? Água. E se a gente não tem água, a gente morre. Então, esse tempo de deserto muitas vezes é um tempo de escassez. No deserto não tem safra. Quando nós estamos num tempo de deserto, muitas vezes não tem alimento. Muitas vezes não tem água. Muitas vezes não tem abrigo. Quando a gente fala sobre um processo, olha só a situação. A gente tem, para situações emergenciais, existe a regra dos 3. Não a regra de 3 da matemática, mas a regra dos 3. Porque o que se tem é que, em uma emergência, em uma calamidade, nós sobrevivemos 3 horas sem abrigo, nós sobrevivemos 3 dias sem água, nós sobrevivemos 30 dias sem alimento. Então é a regra dos 3. Né? 3 horas, 3 dias, 30 dias. Essa regra dos 3, ela não se aplica ao deserto, porque no deserto nós não temos abrigo. Porque no deserto nós não temos água. E porque no deserto nós não temos comida. Sabe por quê? Por causa disso aí que a nossa comunicação já escreveu aí, me dando um spoiler. O deserto não é habitação. O deserto é passagem. O deserto é passagem. A gente não nasceu para morar no deserto. Nós aprendemos a suportar o deserto. Mas o deserto é um tempo de passagem. E a gente teve uma situação em que Israel estava escrava no Egito, Deus tirou eles do Egito, e eles passaram por um tempo de deserto que era para ser 40 dias. Só que quando os espias voltaram de espiar a terra, colocaram terror, a galera se desesperou, falou, meu Deus, a gente vai morrer, não sei o quê. E aí Deus falou, porque vocês não creram, vocês vão ficar 40 anos andando nesse deserto, até que toda essa geração pereça aqui, para que a próxima geração que se levantar possa entrar na terra prometida, na terra que emana leite e mel, e tudo mais. E aí veio a época de Josué. Josué atravessou o Jordão com o povo, eles derrubaram as muralhas de Jericó, na verdade eles rodearam, Deus derrubou as muralhas de Jericó, eles tomaram Jericó. A partir daí eles foram conquistando, foram anos e anos e anos conquistando. Vitórias militares e vitórias e vitórias e vitórias. Tiveram uma derrota por conta de um maluco que fez o que Deus falou que não era para fazer. E aí, por causa disso, eles tiveram uma derrota. O que o maluco fez? Ele, quando entraram em Jericó, Deus falou que não era para pegar nada, ele pegou um tecido lá muito valioso e tal. E por causa disso, ele atraiu maldição. Israel perdeu uma guerra contra Ai. Olha que coisa. Mas aí descobriram o que era tal, e esse cara acabou pagando pelo que ele fez. E aí, depois disso, eles se consertaram com Deus e seguiram conquistando. Conquistaram a terra prometida. E aí, depois deles conquistarem a terra prometida, o que aconteceu? Veio a época dos juízes. Josué faleceu, e então Deus começou a levantar juízes para julgar a terra de Israel. Não existia um governo humano, o governo ele era de Deus, ele era um governo celestial, e de tempos em tempos Deus levantava juízes para julgar aquele lugar, para trazer livramento contra ataques de inimigos e tudo mais. E aí em Ruth 1:1, agora chegamos no texto, diz assim, na época dos juízes, ou seja, Josué já tinha morrido, a terra já estava conquistada, eles viviam na terra prometida. Na época dos juízes, houve fome na terra.
Então, na terra prometida, eles passaram por um tempo de deserto. Um homem de Belém de Judá, com uma mulher e 2 filhos, foi viver, por causa dessa fome, por algum tempo nas terras de Moabe. Moabe era uma das nações que Deus não eliminou de diante de Israel, para que eles se mantivessem sempre atentos e sempre treinados para a guerra e para a batalha. Então, Moabe foi uma das nações que Deus não eliminou de diante de Israel por causa disso. Mas a ordem foi que os seus filhos não se juntem com as filhas deles. Porque senão as filhas deles vão corromper o coração dos seus filhos para que os seus filhos sirvam os deuses delas. Sim, a mulher tem esse poder sobre o homem. Tá? A mulher influencia o homem. Ela foi criada para isso. É um outro tema. Quando a gente for falar de um culto de casais, a gente fala sobre isso. Não é para agora. Mas sim, a mulher tem o poder de influenciar o homem nesse nível. Tá? Então, a ordem de Deus era que os seus filhos não se casem com as filhas deles. Mas esse homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem se chamava Elimeleque. Olha que nome legal. Se você estiver grávida, esperando um menino, Elimeleque. O homem se chamava Elimeleque. Sua mulher, Noemi. E seus 2 filhos, Malom e Quilion. Ó, só nome legal aqui, ó. Malom, Quilion, Elimeleque. Eles eram efrateus, de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Eles saíram da terra prometida por causa de um tempo de deserto. Olha o que aconteceu. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas. Apesar da ordem de Deus, se não fosse assim. Uma chamada Orfa e a outra chamada Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Olha que situação. A linhagem era patriarcal. Então, Elimeleque morreu. Quem teria que levar a linhagem adiante? Malom e Quilion. Malom e Quilion morreram, eles não tinham filhos. O que aconteceu com a linhagem de Elimeleque? O que aconteceu? Morreu. Olha que situação. Só que Deus é maravilhoso. Porque Deus planejou eu já falei sobre isso alguns cultos atrás. No culto de ceia eu falei sobre isso. Ele planejou uma figura chamada Goel, que em português é traduzido como o Redentor. Goel, o Redentor. Então Deus planejou o Redentor. Antes que houvesse necessidade do Redentor, Deus planejou o Redentor. Como assim que antes que houvesse necessidade? Eu dando aula para o infantil, né? Como assim, tio Daniel, que antes que houvesse necessidade? Foi antes que houvesse a necessidade, porque a Bíblia diz lá no Apocalipse 21, eu acho que 21. Não é 21. Apocalipse, quando está falando da besta, acho que é 13. Ele fala que o Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. Se o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, havia necessidade para uma redenção? Não, o mundo não tinha sido fundado. Deus não tinha formado Adão do barro. Então, Deus planejou a figura do Redentor antes que houvesse necessidade para uma redenção.
Ele desenhou esse papel de um redentor antes que houvesse a necessidade de alguém ser redimido. Morreram também Malom e Quilion. Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento. O que eu falei? O que acontece quando a gente está no deserto? Deus sustenta. Deus sustenta. O que é necessário não falta, mesmo no deserto. Então, olha o que Noemi ficou sabendo. Eles estavam no deserto. Noemi fugiu. Noemi, Elimeleque, na verdade. Noemi foi na aba porque ela tinha que ir. O marido dela decidiu e eles foram. Fugiram do deserto. Foram para Moabe. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, porque Deus provê quando a gente está no deserto, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse para elas: vão, retornem para a casa das suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lado de outro marido. Então deu beijo nelas de despedida, mas elas começaram a chorar alto e disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser os seus maridos? Porque sim, quando um israelita morria casado, sem deixar filhos, o seu irmão tinha que casar com a esposa, com a viúva, porque o filho que nascesse dela seria, o primeiro filho que nascesse dela seria a descendência do irmão falecido. Tá? Então esse é um dos papéis do Redentor. Mas ela falou: acaso eu poderia ainda ter filhos para que eles viessem a ser os seus maridos? Voltem, minhas filhas, eu estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda tem esperança para mim, mesmo que eu casasse essa noite e depois desse luz a filhos, vocês iriam esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor se voltou contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja sua concunhada, está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores eu irei, onde ficares eu ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntaram as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, porque é melhor que me chamem Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso trouxe-me desgraça. E foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Amém? Amém. Então, olha que situação. Ruth, Moabita, ela se tornou uma serva do Deus de Israel. Ainda com a improbabilidade. Porque Deus falou que o que aconteceria seria que, se os filhos de Israel se casassem com
estrangeiras como moabitas, os filhos de Israel se corromperiam e abandonariam a aliança com Deus. Mas Ruth foi o contrário. Ela, sendo moabita, se converteu e falou: eu sou serva do Deus de Israel, ele é meu Deus. E falou para Noemi: Noemi, o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Olha que coisa. Ela sozinha escolheu e pela fé se enxertou na aliança. Pela fé. A gente vê no Novo Testamento falar da gente entrar na aliança com Cristo pela fé. Ruth, pela fé, lá no Antigo Testamento, na época dos juízes, entrou na aliança de Deus com Abraão pela fé. E aí lá na frente, Noemi descobriu que um homem chamado Boaz, que era dono de um campo, aonde Ruth foi para colher, foi trabalhar na colheita, e que era mandamento de Deus que as bordas das colheitas não fossem colhidas comercialmente, mas que fossem deixadas para que pudessem servir de alimento para os estrangeiros, para os órfãos, para as viúvas e para os pobres. Então ela foi trabalhar na colheita e depois ela podia passar nessas beiradas e colher para poder levar alimento para ela e para a sua sogra Noemi. Ela descobriu que Boaz era o Redentor, porque ele era o parente mais próximo. Sendo o parente mais próximo, ele tinha o papel de redimir a linhagem de Elimeleque. Ele tinha o papel de ser o Goel da linhagem de Elimeleque. Na verdade, tinha um parente mais próximo do que ele, mas acabou que esse parente mais próximo não quis fazer isso, ele se omitiu disso. Então coube a Boaz. Tem toda uma história, eu não vou ler, é uma história muito bonita, na verdade, é uma história que já virou alguns romances, filme, Hollywood, tal, porque é uma história de amor realmente. Boaz se compadece de Ruth, descobre quem é Ruth, então se apaixona por ela e se casa com ela. Lá no capítulo 4, diz assim: enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: meu amigo, venha cá e sente-se. E ele foi e se sentou. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles se sentaram. Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo pedaços de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar a você o assunto na presença dos líderes do povo e sugeri que você adquira o terreno. Se quiser resgatar essa propriedade, resgate-a. Se não, diga-me, para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito, a não ser você e depois eu. Eu a resgatarei, disse ele, o resgatador. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu: nesse caso não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo, pois eu não poderei fazê-lo. E aí fala, depois tem um parênteses aqui explicando essa situação, lá no versículo 8. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: adquira você mesmo, tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, Quilion e Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a Moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança
e para que o seu nome não desapareça no meio de sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. E os líderes que estavam presentes na porta confirmaram: somos testemunhas, faça o Senhor com essa mulher que está entrando na sua família, como fez com Raquel e com Lia, tal. Então Boaz e Ruth se casaram. E aí Noemi teve na verdade, Ruth teve um filho. Quando Ruth teve um filho, eles celebraram, e as mulheres da vizinhança disseram: Noemi tem um filho, e deram o nome de Obed. E olha só que coisa, deram-lhe o nome de Obed. Esse foi o pai de Jessé, pai de Davi. Essa é a história dos antepassados de Davi, desde Pérez. Pérez gerou Erzom, Erzom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Da linhagem de Elimeleque nasceu Jesus. Mas Elimeleque quis fugir do deserto. E quase acabou com essa linhagem. Da linhagem de Elimeleque nasceu o rei Davi, nasceu toda a linhagem dos reis de Israel, nasceu Jesus, que foi o salvador de toda a humanidade, que é o salvador de toda a humanidade. Se Ruth não tivesse se convertido, essa linhagem tinha desaparecido da face da terra. Se Ruth não tivesse se convertido, a linhagem que trouxe o nascimento do rei Davi e de Jesus não teria perdurado sobre a terra, porque um homem quis fugir do deserto. O que eu estou querendo dizer para vocês através dessa palavra é: já tenho falado sobre isso, já falei sobre isso hoje. Deus nos sustenta no deserto. Houve fome sobre Israel, houve fome sobre Judá. Elimeleque fugiu. Depois Noemi ficou sabendo. Deus sustentou o povo. Houve fome em Judá, mas Deus sustentou o povo. Deus enviou alimento. Houve fome em Judá, mas Deus guardou, mas Deus sustentou. O fato daquele homem, o fato de Elimeleque pensar: eu vou fugir desse deserto que não tem comida, e eu vou para um lugar onde vai haver comida para minha família, onde vai haver sustento. Eu, com o meu esforço, com o meu braço, vou para um lugar onde vai haver sustento para minha esposa e para os meus filhos. Fez com que eles saíssem da terra da promessa. Fez com que eles saíssem da terra prometida. Fez com que eles saíssem de debaixo da aliança. Quase trouxe fim à linhagem dele. Isso é uma coisa que eu confesso para vocês, sempre me traz muito temor quando eu penso quando a gente começa a falar de uma mudança. A gente veio faz pouco mais de um ano para a Espanha. A gente mudou para a Espanha no final de março do ano passado. Tem pouco mais de um ano. Mas antes disso, alguns anos atrás, a gente quase veio para Portugal. Alguns anos antes, a gente quase foi para os Estados Unidos. Alguns anos antes, a gente quase foi para o Canadá. Alguns anos antes, a gente quase foi para a Austrália. Eu sempre, a Kátia é testemunha disso. Ela virava para mim e falava: meu Deus, Daniel, você fica nessa indecisão, a gente tem que fazer. A gente não pode ficar parado, a gente não pode ficar nessa estagnação, a gente tem que andar, a gente tem que fazer, tem que se mover. Eu só aceitei sair do Brasil para a Espanha
Quando eu tive paz, porque eu tive certeza de que era a direção de Deus. Como eu tive certeza de que era a direção de Deus? Olha que negócio. Eu estava num momento de intercessão, de madrugada, orando, e eu vi, sabe quando a gente vê o mapa no Atlas? Eu vi o mapa da Europa, grandão, e eu vi a gente entrando na Galícia. Mas além de eu ver a gente entrando na Galícia, eu vi um monte de gente entrando na Europa por todos os lados. E eu acordei com uma certeza de que estava na hora do Evangelho voltar para esse lugar, da onde ele saiu para a América, que estava na hora do Evangelho voltar para cá, que estava na hora das pessoas aqui voltarem a ter aliança com Cristo, voltarem a ter aliança com Deus. A gente viu uma matéria, esse ano, não lembro em que mês foi, mas a gente viu uma matéria falando que na Espanha, mais da metade dos espanhóis se declara ateu. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aqui era um reino cristão. Aqui era um reino cristão. O apóstolo Paulo pregou na Espanha. Olha que negócio, o apóstolo Paulo pregou na Espanha. A Espanha era um reino cristão. E hoje mais da metade dos espanhóis se declara ateu. Além disso, a gente tem mais de 10% que é muçulmano. Cadê os cristãos desse lugar? E aí o Espírito Santo me deu essa visão e mostrou a gente entrando aqui na Galícia. Eu já tinha um sonho de vir para cá, porque a minha família saiu da Galícia para o Brasil. Mas Deus mostrou a gente entrando na Galícia. E aí eu tive paz. De falar, está na hora da gente sair do Brasil, está na hora da gente fazer essa mudança. Porque antes a gente ensaiava, mas eu sempre me lembrava da história de Elimeleque. E eu pensava, Deus que me livre de sair da terra da promessa. Deus que me livre de sair da terra da aliança. Deus que me livre de sair do lugar que Ele me mandou ficar. Porque eu enxerguei que tem melhores possibilidades em outro lugar. Deus que me livre disso. Quando a gente teve paz, porque Deus direcionou, então nós nos mudamos para cá. Essa história de Elimeleque, ela sempre me trouxe muito temor em relação à consequência das nossas atitudes. Então eu estou aqui hoje para dizer para vocês, para dizer para você, Cris, para dizer para você também, Kátia, para você, Sara, para você, André, que nós, no deserto, vamos ser sustentados por Deus. Que aquilo que nos é necessário, mesmo no tempo de travessia do deserto, não vai faltar. Pode parecer que vai faltar, mas não vai faltar. Desde que, em primeiro lugar, esteja a presença de Deus. Desde que, em primeiro lugar, esteja o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas nos serão acrescentadas. Só que aí tem um detalhe. Quando Jesus falou isso, ele falou do alimento e falou das vestes. Na época que Jesus falou isso, o que as pessoas precisavam para sobreviver? Os alimentos e as vestes. Não é? Muitas pessoas viviam em tendas. Então nem casa não era necessário muitas vezes. Precisavam de alimento e de vestes. Isso que era necessário, Jesus falou, o necessário é garantido para vocês. O necessário não está em discussão, não está em jogo. Hoje, nós vivemos em uma outra realidade. Hoje nós vivemos em uma sociedade que, se nós tivermos alimento e vestes, mas não tivermos a nossa conta de luz paga, nós não conseguimos viver de uma forma sustentável. Se nós tivermos o alimento e tivermos as vestes e até a luz paga, mas não tivermos a água paga, nós não temos uma vida sustentável. Se nós tivermos o alimento e as vestes e a luz e a água pagas, mas nós não tivermos o gás pago,
nós não temos uma vida sustentável. Se nós tivermos tudo isso, mas não tivermos como pagar o nosso aluguel, nós não temos uma vida sustentável. Se nós tivermos tudo isso, às vezes trabalhando pela internet, mas não tivermos como pagar nossa conta de internet ou de telefone, nós não temos como ter uma vida sustentável. Se nós temos como pagar tudo isso, mas não temos como pagar os nossos impostos, nós não temos uma vida sustentável. Então, o que Jesus prometeu que no tempo de deserto, que no tempo de travessia, não faltaria o que é necessário. Naquela época, o que era necessário eram alimentos e vestes. Hoje, para o estilo de vida que a nossa sociedade traz, há muito mais coisas que nos são necessárias. E que não é luxo, que não é ostentação, é necessário. É necessário nós termos as nossas contas pagas. Na época que Jesus viveu, caminhou sobre a terra, ele vive até hoje, mas na época que ele caminhou sobre a terra, se a pessoa não tivesse dinheiro para comprar alimento, ela não comprava alimento, ponto. Hoje nós vivemos em uma sociedade que está baseada em dívidas. Nós usamos a luz, depois nós pagamos. Nós moramos, depois nós pagamos. Nós usamos a água, depois nós pagamos. Usamos a internet, o telefone, depois nós pagamos. Às vezes nós compramos no mercado, pagamos no cartão de crédito, depois vem a fatura e nós pagamos. Então a nossa sociedade hoje, ela tem um padrão que é baseado em dívidas e não mais em riquezas. Naquela época era baseado em riquezas. Se você tinha riquezas, você comprava. Se você não tinha, você não comprava. Hoje nós usamos os serviços, usamos as coisas para depois pagar. O padrão é invertido. E esse padrão invertido faz com que nós tenhamos hoje muito mais necessidades de subsistência, de sobrevivência, do que se tinha na época que Jesus falou essas palavras. Mas o preceito continua o mesmo. O que é necessário, Deus vai prover no tempo de deserto. Mas o tempo de deserto vai acabar, porque a terra é prometida e manda leite e mel. Então Judá viveu um tempo de deserto quando Elimeleque escolheu fugir de lá, escolheu sair de lá. Deus trouxe o sustento. Deus trouxe o alimento. E depois a prosperidade foi restaurada naquela terra. Só que as escolhas de Elimeleque fizeram com que ele quase perdesse tudo. Então hoje a palavra ela é para mim, ela é para você, ela é para você que está online, ela é para todos nós. Essa palavra ela é o quê? Meu amigo, é um chacoalhão. É um chacoalhão porque ela é o seguinte: você não pode sair da terra prometida. Você não pode sair de debaixo da aliança com Deus. Eu não posso fazer isso. Nós temos que permanecer mesmo quando tudo parece difícil. Nós temos que permanecer mesmo quando tudo parece impossível. Nós temos que permanecer mesmo quando parece que não tem jeito. Nós temos que permanecer. Porque a nossa permanência durante a travessia do deserto é o que nos vai levar até de volta da aliança, de volta à aliança. É o que vai nos levar de volta à prosperidade. É o que vai nos levar de volta à terra que mana leite e mel. É o que nos vai levar de volta a termos não somente o suficiente para nós, mas o suficiente para outros. Suficiente para sustentar aqueles que hoje passam por necessidade. Suficiente para manter uma porta de igreja aberta, suficiente para ajudar pessoas que estão passando fome, suficiente para ajudar pessoas que hoje não têm como pagar o seu aluguel, suficiente para ajudar pessoas que hoje passam necessidades. Não é invenção minha, é Bíblia. A verdadeira religião é essa. É ajudar e assistir a causa dos órfãos e das viúvas. Você quer ter aliança com Deus?
Sim, você precisa entregar o seu coração para Jesus. Sim. Isso é a base de tudo, é o fundamento de tudo. Mas você quer permanecer aliançado com Deus? Vai ler Mateus 25. Mateus 25 fala lá que Jesus separou as ovelhas para um lado, os bodes para o outro. Fala lá que ele virou para as ovelhas e disse: bem-aventurados são vocês, porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, eu tive preso e enfermo e vocês foram me visitar, eu tive doente e vocês foram me assistir, eu tive nu e vocês me vestiram. E aí Jesus perguntou, essas ovelhas perguntaram para Jesus: Senhor, quando que nós te vimos nessa situação e te ajudamos? E Jesus falou para eles: cada vez que vocês fizeram isso por um dos seus irmãos, por um dos pequenos irmãos, um dos pequeninos que estão passando necessidade, vocês fizeram por mim. Então, quando eu falo que se você permanecer no tempo do deserto, Deus vai trazer prosperidade para sua casa, não é para você se encher de si mesmo, inflar o seu ego e falar: agora eu sou rico, agora eu posso viajar para Cancún. Sim, você pode viajar para Cancún, isso não é pecado. Mas se Deus te trouxe prosperidade, lembra do tempo do deserto. Porque do mesmo jeito que Deus está te sustentando hoje no deserto, amanhã, quando você estiver no tempo da prosperidade, vai ter pessoas que vão estar passando pelo deserto. E que a sua mão pode ser a mão de Deus para assistir essas pessoas, para ajudar essas pessoas. Amém? Então, glória a Deus. Eu poderia ficar muito mais tempo aqui, mas esse vídeo ia ficar longo demais. Então vamos parar por aqui, vamos fazer uma oração. Nesse momento eu quero convidar você que foi tocado por essa palavra. Se essa palavra tocou no seu coração, se o Espírito Santo falou com você, se você entendeu da parte de Deus que você estava saindo de debaixo da promessa, você estava saindo da terra prometida, porque por causa das suas escolhas, ou porque você fez isso com a força dos seus braços, ou porque você teve medo, e que isso estava fazendo até você se afastar da presença de Deus de alguma forma, eu quero te convidar a repetir uma oração comigo. Repete assim: Senhor Jesus, hoje eu entendi a Tua palavra. Eu te louvo, porque o Senhor se lembra de mim. Eu te louvo, porque o Senhor me escolheu antes mesmo de eu nascer. Eu te louvo, porque a Tua mão não se encurta, porque a Tua presença não se afasta de mim. E hoje eu tomo a decisão de me reaproximar, de reafirmar a minha aliança contigo, que o meu nome esteja e siga escrito no livro da vida, que a minha aliança contigo dure eternamente e que a Tua presença jamais se aparte da minha vida. Eu te louvo por isso, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora, estende a sua mão e repete assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos orar juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém.
Amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus e que a consolação do Espírito Santo estejam com você hoje e sempre, e te conduzam e te acompanhem em todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Terça-feira temos o grupo de conexão. Sábados que vem estamos juntos. Se você quiser saber mais sobre os movimentos de evangelismo, chama no direct. Vai ser um prazer ter você com a gente. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Amém.